A nossa Teologia Refúgio, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para entregar mais um conteúdo online. Nós que vamos ver nessa oportunidade uma das doutrinas mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, até porque a Bíblia Sagrada ela é um livro redentivo desde suas iniciais páginas do Antigo Testamento, passando por toda a coleção de livros do Pentateuco, toda a construção histórica dos 12 livros, a canção e a poesia dos livros poéticos, as profecias contidas dentro dos profetas maiores e menores, todas elas ilustram, falam, apontam, remetem a esta doutrina chamada doutrina da salvação. Em resumo, a Bíblia é um livro redentor. Dada a importância e a ênfase desta doutrina, nós queremos trabalhar aqui com vocês essa disciplina em duas partes. Faremos uma primeira parte aqui, em um conteúdo gravado, e na semana que vem nós fecharemos essa doutrina trabalhando com vocês de forma presencial, e alguns pontos aqui possivelmente também serão abordados presencialmente, ok? Estamos fechando o livro de Teologia Sistemática, Doutrina da Salvação, é a última doutrina deste livro. Livro esse que nos permitiu conhecermos um pouquinho mais a respeito da criação de Deus no âmbito geral. Depois nós vimos a doutrina de antropologia, que foi a doutrina do homem, a criação do homem. Depois nós vimos angelologia, a doutrina dos anjos. Depois nós entendemos um pouquinho mais na aula passada a doutrina de amartiologia, a doutrina da queda, do pecado, suas consequências, as suas mais distintas atuações na vida do homem e de forma conclusiva, nós vamos ver doutrina da salvação, soteriologia. Uma parte do conteúdo será aplicada hoje e nós faremos então a conclusão deste tão dileto assunto na semana que vem presencialmente, ok? Então, quando a gente fala de soteriologia, é importante destacar que existe a soteriologia objetiva e a soteriologia subjetiva. A salvação é um fato em si, ou seja, no sentido objetivo. A salvação é um fato. Então ela tem dois lados. Um desses lados é o objetivo, e quando nós falamos de lado objetivo, nós estamos trabalhando o aspecto divino, o lado divino da salvação. E outra é o chamado aspecto subjetivo, que aí já engloba o lado humano da nossa tão gloriosa salvação. O primeiro mostra Deus como doador da salvação e o segundo apresenta um homem como recebedor dessa tão grande salvação. E em um sentido objetivo, a salvação ela tem três aspectos, todos eles simultâneos. Entenda isso. Quando a gente fala de salvação objetiva ou no sentido objetivo, existem três aspectos e esses três aspectos operam simultaneamente, no mesmo tempo. Não tem cronológico, não é um elemento processual. Todos eles atuam de forma única e simultânea, tá? E esses aspectos que atuam simultaneamente são esses: a justificação, que declara-nos justo, que é uma declaração divina a respeito da nossa salvação. Esse aspecto tem a ver com a nossa posição diante de Deus. É como se fosse esse aspecto em Cristo. Justificação em Cristo é um deslocamento da nossa posição. Que posição? Posição de perdição, posição de perdido, e que agora nós ocupamos a posição de salvo. Um segundo aspecto da salvação é a regeneração, que nos declara justos, nos declara justos e nos declara como filhos. No primeiro momento a justificação nos declara justos, e agora com a regeneração é o aspecto que nos declara filhos, tem a ver com a nossa condição espiritual, tem a ver com a nossa filiação na família de Deus, tem um aspecto interior, espiritual. Somos declarados filhos. E existe um terceiro aspecto, não menos importante, que é a santificação, a qual nós somos declarados santos diante do Senhor. Então perceba
Porque esses três elementos que aqui estão são fundamentalmente importantes. Tanto a chamada santificação, a chamada justificação e também a chamada regeneração. Vou sublinhar aqui para vocês, não deu certo, mas agora vai. Vamos lá. Aê. Está exatamente aqui. O sentido objetivo, nós temos os aspectos e cada um deles atuam de forma simultânea. Aqui não há um processo. Aquele que nós somos declarados justos, há aquele aspecto que nós somos declarados filhos, e há o aspecto em que somos declarados santos mediante a nossa fé no sangue de Jesus Cristo. Percebe aqui, nós temos um elemento importantíssimo a trabalhar, que é a salvação no seu sentido objetivo. Ela é diante de Deus, ela não tem tempos, mas ela tem aspectos, ela tem lados. É importante ressaltar isso aqui. Quando a gente fala no âmbito da nossa salvação objetiva, ela não tem tempos. E isso é importante dizer, porque lá na frente a gente vai ver a salvação no sentido subjetivo e a gente vai ver que o conceito é diferente, tá? Mas ela possui aspectos, ela possui lado. Ao mesmo tempo em que uma pessoa é justificada, ela é também regenerada e ela é também santificada, ok? São três aspectos que ocorrem juntos. Estou me perdendo um pouquinho aqui com as tecnologias, mas no final dá tudo certo, ok? Vamos lá? Então vamos entender um pouquinho, de forma bem resumida, esses três conceitos e aspectos da nossa salvação objetiva. Estamos falando da salvação objetiva. Primeiro, a justificação é uma mudança de posição externa e legal. Legal aqui, irmãos, está no sentido de algo essa terminologia aqui, ele é uma terminologia técnica, tá? Que vem de uma absolvição dentro de um ambiente, dentro de um fórum, tá? Dentro de um ambiente de julgamento, onde de forma legal, tá? Seguindo as prescrições da lei, ele é então absolvido de sua culpa. Ele então sai, desloca-se da condição de perdido, de condenado e de réu, para então ocupar uma outra posição. É por isso que esse aspecto legal ele é importante, porque a salvação ela tem esse trâmite legal, é a lei divina de Deus operada ao nosso favor, onde o juiz, que é Cristo, ele, mediante a graça que nos foi dada, ele então assina a cédula que era contrária a nós e torna a nossa condição positiva. A cédula de dívida nos conduzia ao pecado, nos conduzia à condenação, mas a cédula de dívida ela é rasgada e, ao mesmo tempo, nós somos contemplados legalmente através dos trâmites da lei que cumpre toda a justiça divina. Olha que interessante isso, tá? A morte de Cristo, ela cumpre todos os requisitos divinos e em vez de termos uma cédula de dívida, agora nós temos uma cédula de absolvição. Esse é o conceito da palavra legal, tá? Então, de forma forense, dentro dos bastidores de um júri, nós fomos absolvidos mediante o sacrifício de Cristo. Olha a abrangência, a profundidade, o alcance desta tão grande salvação. Portanto, a justificação é o tempo passado da nossa salvação, mas sempre presente em nossa vida espiritual. Tá? Então, justificação é como se fosse um ato declaratório de Deus. Eles, a partir de então, estão justos ou são justos. E a regeneração? A regeneração ela é uma mudança de condição do pecador, de servo do pecado para filho de Deus. A regeneração ela é tão séria diante de Deus
que a Bíblia chama de batismo em Jesus, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e verso de número 13. Vamos acompanhar o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ver o que está escrito. 1 Coríntios 12. Vamos ver, capítulo 12, versículo de número 13. Olha o que diz o texto bíblico. Pois todos nós fomos batizados em um espírito. Esse batismo não é o batismo das águas, tá? Esse batismo em um espírito é o batismo que nos insere dentro da família de Deus, que é a regeneração. Aqui é uma obra poderosa do Espírito de Deus, que é operado em nossa natureza, de modo que a partir deste momento nós desfrutamos de todos os favores divinos, ok? Então, essa regeneração, ela é uma ação, é um ato poderoso de Deus, que acontece no interior do crente, de modo que a partir desse momento, esse ato interior gera neste indivíduo um desejo de santificar-se, de buscar mais da presença do Senhor. É uma expressão também que nos remete à ideia de aceitação na família amada, na família divina, ok? Então tem esse conceito também de adoção, de filiação, de inserção na família, né? Batismo em Jesus é algo operado no nosso interior, ok? Justificação é uma declaração, é um deslocamento de uma posição de perdido para a posição de salvo. E a regeneração é uma ação dentro do crente. Todo crente salvo, na pessoa bendita de Cristo, ele experimenta esse ato poderoso dentro do seu ser. A isso nós chamamos de regeneração. É o fato de sermos declarados filhos de Deus. E um outro aspecto importante aqui, que nós precisamos entender, é a santificação. Lembra que nós estamos trabalhando 3 aspectos da nossa salvação, e a salvação em um modo objetivo, ok? Que tem relação ao que Deus faz por nós, tranquilo? Não perca o fio da meada, ok? Salvação objetiva tem relação ao que Deus faz por nós, onde 3 aspectos eles acontecem de forma simultânea, não é processual, mas eles acontecem de forma única e ao mesmo tempo, tanto a justificação quanto a regeneração, quanto a santificação, dentro de um conceito, de uma ideia, nós estamos aprendendo, que é a salvação objetiva. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos dar prosseguimento, falando do terceiro aspecto da salvação objetiva, que é a santificação. Santificação é a mudança de caráter, tá? É uma mudança subjetiva, é uma mudança de serviço, tá? Onde nós entendemos que é a mudança objetiva. Então, salvação tem um aspecto objetivo e subjetivo. Dentro do subjetivo, Deus muda o nosso caráter, e dentro do aspecto objetivo, Deus muda o nosso serviço. Existem também alguns teólogos denominam a santificação como um aspecto posicional, ok? É que nós estamos santos em Cristo, onde nós participamos mediante a benignidade da salvação proposta por Cristo. Então, nesse aspecto, somos declarados santos, tá? Escondidos, pautados na santidade de Cristo. É como que se fosse, queridos, a santidade posicional, parecido um pouquinho com a mudança de posição lá em justificação, mas lá nós estamos falando do ato declaratório da justificação. Aqui em santificação, nós vamos trabalhar a ação de santificação na vida do homem, onde a partir daquele momento a santificação de Cristo, ela nos abraça, ela nos cobre, de modo que posicionalmente nós somos santos em Cristo. Não é santo pelos nossos esforços, tá? E nem através do nosso processo de santificação, mas sim como se fosse uma dádiva da graça, onde a santidade de Cristo é vista em nós. É por isso que nós somos declarados santos em Deus, ok? Na experiência humana, a salvação é subjetiva.
A salvação experimental em 3 tempos são aspectos passado, presente e futuro. Então, só voltando um pouquinho aqui, para a gente fechar esse assunto, tá? A salvação objetiva é uma ação onde 3 aspectos ocorrem simultaneamente, tem relação ao que Deus faz por nós, e esses aspectos são, primeiro, justificação, tá? Segundo, regeneração, terceiro, santificação, ok? Tudo tranquilo por aqui? De forma bastante introdutória, vai fazendo as suas anotações, porque esses pontos eles são importantes, tá bom? E vai te ajudar grandemente, tá? Então vamos avançar um pouquinho. Essa é a chamada santificação objetiva. Agora nós vamos entender um pouquinho aqui a soteriologia subjetiva. Tá? A subjetiva tem uma relação com Deus, mas na experiência humana o homem ele está muito mais envolvido. O homem, não é que o homem ele projeta, né? Que o homem ele opera esse tipo de salvação, mas aqui ele está muito mais envolvido, está muito mais inserido, ok? Dentro de um aspecto objetivo, todas as ações têm muito mais relação ao que Deus faz por nós. Aqui a gente vai perceber também que não muda o aspecto de Deus fazer algo por nós, mas aqui a gente vai ter outras particularidades, tá bom? Então agora nós vamos ver soteriologia subjetiva. Na experiência humana, a salvação ela é subjetiva. A salvação experimental ela tem 3 tempos. Olha aqui a diferença. Percebe que na salvação ou na soteriologia objetiva, nós não temos 3 tempos, nós temos 3 aspectos. Na soteriologia subjetiva, nós não temos 3 aspectos. Nós vamos ver sob o pano de fundo de 3 tempos, ok? Provavelmente, entender esses conceitos no passado, no presente e no futuro, ok? Vamos dar continuidade aqui. Então, se não tem relação com aspecto, tem relação com o tempo, então precisa entender como essa salvação ela ocorre no passado. No passado, olha aqui, no passado, justificação é o que Deus fez por nós. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui. Isso. No passado, justificação é o que Deus fez por nós, é a salvação da pena do pecado. Ela é referida na Bíblia como ocorrida no passado da vida cristã. Percebe que Coríntios, no capítulo 6, verso 11, usa a expressão haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Olha o termo. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Atenta para as expressões do passado, aos que predestinou, passado, a esses também chamou, passado, e a esses também justificou. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então percebe que esta operação da justificação ocorre no âmbito passado. É como eu costumo dizer aos alunos, é a salvação em 3D. No passado, ela opera nos justificando, conforme a gente tem em Gálatas, capítulos 2, verso 16, onde Paulo também vai dizer, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Percebe mais uma vez, no passado, a obra da salvação é operada em nós mediante a justificação. Aqui não muda o conceito. Justificação tem a ver com mudança de posição. É como se fosse agora. Eu anteriormente estava debaixo de um conceito de morte, de destruição e de condenação,
mas a morte de Cristo, que foi expiatória, que foi propiciatória, e a gente vai entender um pouco desses termos lá na frente, elas mudam a minha posição de perdido para salvo, de condenado para partícipe da família de Deus. Eu sou inserido na família de Deus como filho de Deus e já não sou mais filho da ira. Percebe? Que tanto as expressões justificação como a regeneração tem esse conceito de mudança posicional e tem a ver também com inserção na família de Deus. Eu deixo de ser filho do pecado e passo então agora a ser filho da justiça e partícipe da família de Deus, ok? Esta é o aspecto, é o âmbito da salvação subjetiva no passado. Ela opera me justificando, ok? Então, guarde assim, a salvação opera no passado me justificando, ok? No passado, a salvação opera me justificando. Só frisar aqui para vocês. Isso. Ok? E agora a gente vai entender um pouquinho a salvação no presente. Como funciona esse aspecto da salvação, da soteriologia subjetiva no presente. Olha aqui, ó. Olha que definição espetacular que o autor Ciro Sanches e Bordi, que é o organizador da nossa lição, ele traz aqui. Olha só. Deixa eu grifar aqui para vocês. Aqui, ó. Uma ferramenta nova, que a gente ainda está se adaptando, mas no final vai dar tudo certo, tá bom? Vamos aí. No presente, a santificação ela é em conduta, tá? Diante do mundo, é a salvação do poder do pecado. É aquilo que Deus faz em nós agora. Percebe que na justificação, lá no passado, foi algo que ele fez por nós. Ele nos justificou. Ele mudou a nossa, conduzindo-nos à posição em Cristo. Agora, no âmbito do presente, da santificação, não é algo que ele faz por nós, mas é algo que ele faz em nós. E ela não tem uma relação com o passado, ela tem relação com o presente, ok? É importante a gente entender isso aqui, ok? Ora, amados, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha a expressão aqui descrita por Paulo, e eu gosto muito dessa expressão que Paulo emprega aqui neste versículo, quando ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e verso 23. Então, no presente, é uma ação poderosa de Deus por mim, tá? Melhor, em mim, através da santificação. Santificação é habilitação para vencermos o poder do pecado. Se no passado o âmbito da salvação tem a ver com a justificação, no presente o âmbito da salvação tem a ver com a santificação. Agora vamos entender um pouquinho, queridos, como fica o aspecto da salvação no futuro. Olha aqui. No futuro, o aspecto da salvação é a glorificação. É o que Deus fará conosco, conforme está em Pedro, capítulo 1, verso 5. Será a salvação da presença. Trata-se da nossa inteira conformação com Cristo. Olha isso aqui, irmão, que Pedro vai dizer na sua carta, lá no capítulo 1 e verso de número 5. Pedro, primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 1 e no versículo de número 5, olha as palavras de Pedro: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar
no último tempo. O que Pedro está querendo dizer aqui é que essa salvação será de forma ampla e abrangente operada em nós no futuro, que será a glorificação. E percebe que a salvação ela tem uma relação intrínseca com o pecado. Porque nós somos salvos do quê? Salvos da condenação e da morte. Condenação e da morte que se tornou uma realidade mediante a presença do pecado. Então, quando se fala em salvação, um termo que é sempre aludido é o pecado, porque o pecado foi o elemento que gerou a nossa maior punição, que foi a morte, e a salvação é, na verdade, trazer-nos para a vida novamente. Percebe que no passado nós fomos a salvação opera no passado, justificando-nos do pecado. No presente, ela opera através da santificação, nos dando graça para vencermos o poder do pecado. E no futuro, na glorificação, nós percebemos que a nossa salvação vai nos colocar em uma condição distante, longe da presença do pecado. Passado, sou livre das consequências do passado através da justificação. No presente, sou livre do poder do pecado através da santificação. E no futuro, serei livre da presença do pecado através da glorificação. Portanto, de forma bastante progressiva, a justificação acontece no passado, a santificação ocorre no presente e no futuro ocorrerá a glorificação. Percebe que esses não são apenas aspectos da nossa salvação, mas são tempos distintos, ok? Dentro de um plano de salvação subjetiva. Tranquilos? Vamos avançar agora para a gente entender, só para a gente fechar esse assunto, né, da glorificação. 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda, percebe, atentem para a expressão que João, ainda não é manifesto. A salvação já ocorreu, ela já ocorreu nos justificando, ela ocorre no momento nos santificando, nos dando graça para vencermos o poder do pecado. Então percebe que ela está em trâmite, a salvação. Todo salvo, ele já é salvo em si mesmo, mas ele não atingiu o ápice de sua salvação. A salvação ela tem tempos. Quantos tempos? 3 tempos. Passado, presente e futuro. Nós somos salvos de uma forma contínua, poderosa, intensa e única, mas ela está se revelando. A salvação ainda não é plena no sentido de recebermos tudo aquilo que Cristo tem para nos dar. Cristo, através da salvação, ele vai operar regeneração, santificação e glorificação. Nenhum crente ainda usou essa tão grande dádiva, ele foi abençoado com tamanha dádiva ainda, porque essa dádiva ela é futura, tem uma relação com o nosso futuro. Salvação já ocorreu dentro do crente? Sim. O crente já é salvo, ele é meio salvo? Não, ele é salvo. O crente já é salvo, já desfruta a salvação. João capítulo 3, verso 16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele já nos deu a vida eterna, porque o sacrifício é um sacrifício que nos dá essa garantia. A garantia não sou eu, a garantia é o sacrifício, a garantia não são minhas obras boas, a garantia é a justificação mediante um sacrifício que foi substitutivo na cruz do Calvário. Mas a plenitude da salvação ainda não ocorreu. Ela só vai ocorrer na ocasião do arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade, o que é matéria se revestirá de total imaterialidade. Por quê? Porque nesse momento ocorrerá o ápice da nossa salvação. Somos salvos na pessoa bendita de Cristo, mas todos os processos da nossa salvação ainda não ocorreram, ok? Ela ocorrerá no âmbito futuro, ao que nós chamamos de glorificação. Nem os crentes que partiram, que já estão com Cristo, já desfrutaram do aspecto da glorificação. Ainda não. A glorificação se dará quando nós todos recebermos o nosso corpo glorificado.
E nenhum crente que já partiu para a eternidade, que goza de uma vida com Deus, já está em estado de glorificação. Ainda não. Okay? Quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aí sim nós então desfrutaremos dessa tão grande dádiva que é a glorificação. A glorificação ela é futura e acontecerá de forma coletiva. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Queridos, quando a gente fala a respeito de salvação, tem um aspecto fundamental que nós não podemos deixar passar desapercebido, que é nada mais, nada menos o aspecto da a graça de Deus. Ok? A graça de Deus é um elemento fundamental, pontual da nossa eterna salvação. A matéria de soteriologia, a ênfase recai sobre a graça de Deus para salvar o pecador. E por essa razão, não discorremos sobre a graça comum, extensiva, que é a todos os homens, que diz, abres a mão a satisfazer o desejo de todos os viventes. Aqui não se trata da graça salvadora, tá? Diz respeito ao favor de Deus dispensado bondosamente aos seres humanos, no sentido de prover os meios de subsistência a todos. Eu acredito que vocês saibam que quando a gente fala de graça de Deus, existe a chamada a graça natural e a graça salvífica. Graça natural é aquela graça que Deus dispensa a todos os homens, que permite um homem levantar pela manhã, que permite a um homem produzir, crescer, desenvolver, estudar, constituir família, independentemente de sua confissão religiosa, independentemente se ele aceita a salvação de Deus. Essa é chamada graça natural, é a graça da preservação, que permite um homem constituir leis que venham procurar minimizar os impactos e a malignidade do pecado, mantendo uma forma, pelo menos civil, de se comportar, de se respeitar, de modo que vivamos em um ambiente que sejam passíveis de respeito, de bondade, de assistência mútua. Então, isso nós falamos de graça natural. Quando a gente fala de salvação, aí é chamada graça soteriológica ou graça salvífica. Que graça é essa? A graça relacionada à salvação, ok? É chamada graça relacionada à salvação, conforme está aqui. Graça relacionada à salvação, ok? É a atitude ou a provisão graciosa do Senhor para com o indigno transgressor da sua lei. Ela resulta da parte de Deus para com o pecador em misericórdia, benevolência, paz. Paz essa que é o resultado da misericórdia de Deus no coração do homem, gozo, alegria, beleza, dons espirituais que são mais externos, tá? Então percebe que a graça tem muito a ver com os frutos do Espírito que nos é dado. Tá? Então a graça de Deus ela opera através de nós, tá? Nós somos os instrumentos onde essa graça opera. Nós éramos indignos, transgressores de sua lei. Quando essa graça vem sobre nós, ela resulta em quê? Ela resulta em um ato misericordioso de Deus, um seu ato benevolente, trazendo paz em nosso coração, que é o resultado de uma misericórdia de Deus no coração do homem, traz gozo, paz, alegria, enfim, a salvação. Então, essa graça, ela é uma provisão de Deus para as nossas vidas. Dentro do sentido original, caris, a expressão que se emprega, os autores do Novo Testamento, utiliza-se a expressão caris, de onde vem charme, carismático, no sentido mais exato, tá? Entende-se caridade, agradável, atraente, tem relação com agradecer, gratidão. Então, a palavra graça é uma das palavras, é um dos verbetes mais lindos de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, essa expressão agradável tem uma relação com graça. Então, a vossa palavra seja sempre com graça, a fim de que possa responder aqueles que questionam a vossa fé, ok? O nosso assunto diz respeito à graça de Deus para salvar.
o único recurso que foi possível e que é possível para a salvação operada em nós, mediante o sacrifício de Cristo, é graça. Esse é o único recurso. Somos salvos pela graça. Não é fruto das nossas boas obras, porque sem a graça de Deus, nem as boas obras nós conseguiríamos produzir. Tá? Então, o ato salvífico de Deus em nós é que opera essa salvação tão gloriosa, e tudo isso tem um pano de fundo chamado graça salvífica, graça misericordiosa, ok? É importante que se diga isso. A provisão divina para com o indigno transgressor da lei existia desde o Antigo Testamento. E aí a gente vai ver, principalmente nas páginas do Êxodo, onde trabalha muito o aspecto do sacrifício, todas as leis cerimoniais dentro do templo que se praticavam, dentro do tabernáculo de Moisés e depois de uma forma mais ampla dentro do templo davídico, todos os sacrifícios, as ofertas, os tipos de oferta, mostra e aponta esse aspecto de que o homem é um transgressor que se opõe à lei de Deus de forma contínua e que o sacrifício é uma forma de aplacar a ira divina de modo que Deus se torna propício e salva, e intervém, e não de uma forma misericordiosa e graciosa, e não pune o homem de forma severa, mas aceita o sacrifício como aplacamento da ira. Então sempre a gente vai ver esse aspecto de que a graça de Deus ela é uma provisão em prol e que beneficia o transgressor da lei, ok? E mediante um ato de justiça, não é apenas misericórdia e graça, mas também é uma extensão de justiça divina. Por quê? Porque o inocente ele precisa morrer a fim de que a justiça seja então suplantada, satisfeita. Lembrando que no Antigo Testamento todos os sacrifícios eram repetidos diariamente, costumeiramente, porque eles eram altamente ineficazes. O sumo sacerdote, uma vez por ano, precisava entrar dentro do Santo dos Santos para fazer expiação por si mesmo e pelo povo, de modo que esse sacrifício tinha necessidade de uma renovação. Todo ano era necessário o sacerdote fazer esse sacrifício, e os pecados diários que eram cometidos também eram feitos, apresentados ao sacerdote através das ofertas que eram pedidas dentro da antiga aliança. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de manjares, ofertas pacíficas. Então todos esses tipos de ofertas que estão lá naquela lista de Êxodo remetem e apontam para a ideia de que o homem é transgressor e que precisa do sacrifício, que é mediante o sacrifício e mediante a aceitação da bondosa graça de Deus. Não é apenas pelo sacrifício que o homem faz, mas é a decisão de Deus em se tornar gracioso e bondoso e aceitar o sacrifício. Porque o sacrifício por si só, ele não é um elemento absolvidor. O que absolve o homem é o fruto da graça misericordiosa de Deus, que permite o homem sacrificar-se e ainda aceita o sacrifício que o homem executa. Ok? Isso é sobremodo importante. Então a gente percebe que a graça tem um pano de fundo no Antigo Testamento, através das leis cerimoniais, que foram estipuladas por Deus no livro de Êxodo, e mais precisamente no livro de Levítico. Tá? E no Novo Testamento também o contexto, a ideia, o conceito de graça, ele preenche praticamente todas as páginas do Novo Testamento, porque todas as páginas do Novo Testamento trabalham o aspecto da graça. Os 4 evangelhos narram a ação graciosa de Cristo nascendo, desenvolvendo, manifestando seu ministério e pregando o evangelho da graça. No livro de Atos dos Apóstolos, a igreja está pregando, a igreja vai crescendo, as pessoas vão aceitando o quê? Aceitando o evangelho da graça. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o Tiago, Judas, João vai trabalhar de forma bastante intensa, sistemática, profunda e densa as doutrinas da graça de Deus. O livro do Apocalipse, que é o único livro escatológico do Novo Testamento, vai trabalhar o pleno glorioso retorno de Cristo para buscar aqueles que foram salvos mediante a sua graça. Então todos os 39 livros do Antigo Testamento, arrolados aos 27 do Novo Testamento, todos eles falam direta e indiretamente da ação graciosa de Deus, ok? Olha a expressão que Tito usa, eu gosto muito dessa expressão, empregada por Tito, porque ele diz assim, ó, porque a graça de Deus se ha manifestado
manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o conceito de graça está muito próximo da ideia de salvar, de intervir misericordiosa e graciosamente, ok? Vamos passar um pouquinho, a gente entender um pouquinho mais aqui. Tudo é pela graça, um subtítulo aqui empregado pelo nosso professor Ciro Sanches, e diz assim: na vida do crente, ela gera crescimento na fé, Pedro 3,18. É por meio dela que triunfamos contra o mal, Romanos capítulo 6, verso 14. É a graça que nos permite vencermos esse embate diário que se desenvolve entre carne e espírito. É mediante a graça que atingimos o ápice, é mediante a graça que nós crescemos, desenvolvemos na fé. É mediante a graça e baseado em Hebreus capítulo 12, verso 28, que nós trabalhamos para o Senhor, tá? É por meio da graça, é por ela que a gente fala, que a gente canta, que a gente trata as pessoas, é tudo mediante a graça. A graça é a base da existência do ser humano. O ser humano vive por conta da graça. É pela graça também que somos capacitados a dar a Deus e ao próximo, 2 Coríntios 8, 1, 6 e 7 fala essa verdade. Portanto, essa liberalidade pela graça, para dar a Deus, leva-nos a fazer isso em 4 sentidos. Quais sentidos são esses? Dar-nos a nós mesmos inteiramente ao Senhor, fruto da graça. Dar o nosso tempo e a nossa vida ao Senhor, fruto da graça. Dar os nossos talentos ao Senhor e dar também as nossas economias, nosso dinheiro ao Senhor. Tudo isso fazemos não porque somos em si mesmados e nem porque somos narcisistas ou porque somos capazes e suficientes. Tanto o aspecto de entregar-se inteiramente ao Senhor, dar o nosso tempo, talento e dinheiro, todos eles debruçam nesta enormidade chamada graça divina. A palavra de Deus menciona no Antigo Testamento a liberalidade do crente para com o Senhor. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Deuteronômio 12:6. Então, vemos aqui 7 tipos de ofertas, todas elas implicando recursos, todas elas invocando a ideia de finança, de dinheiro, entregar algo que temos para o Senhor. E isso implica em uma obra profunda da graça de Deus. Não devemos tanto a Deus que no viver para com Ele e no trabalho dele, mesmo fazendo o nosso melhor. Tá? Nós devemos tanto a Deus que no viver para com Ele e no trabalho dele, mesmo fazendo o nosso melhor, o máximo, não vamos além do dever. Tá? Nenhum homem se justifica diante de Deus mediante as suas obras de salvação que ele faz, das suas boas obras. O profeta Isaías ele chega a dizer que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia perante a sua face. Isso nos mostra a verdade de que pelos nossos atos bondosos, a nossa aparência de liberalidade, tudo isso não é nada se não for abalizado pela a graça do nosso Deus. Bem, queridos? Então, a graça de Deus em resumo. Diante do exposto, a graça de Deus é um dom da salvação em Cristo como dádiva de Deus ao pecador indigno e merecedor do justo juízo. Éramos todos condenados, estávamos todos abrigados numa mesma sentença. Que sentença é essa? A condenação mediante a ação poderosa de Deus. Mas o Senhor gracioso, bondoso que é, nos desferiu o golpe da graça, onde fomos transportados para a posição de filhos das trevas para filhos do seu amor, ok? Quando a gente fala de salvação, tem outro aspecto que é extremamente importante, que é chamada da expiação, tá? E o que é expiação? A expiação, né, ela é uma doutrina, tá? É um conceito do Antigo Testamento bíblico, e a gente vai entender aqui algumas formas de expiação, seu significado e conceito. Mas quando Isaías, no capítulo número 53, verso 10, ele escreve o seu texto, ele deixa
esse conceito de expiação pelo sangue de forma bastante clara. Isaías 53:10 está escrito acerca da obra expiatória de Cristo, quando ele diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A doutrina em apreço é chamada de ilasmologia. O que é isso? Expiação para nós no Novo Testamento é a morte de Jesus em nosso lugar para poder nos remir do pecado, salvar-nos do pecado. Portanto, expiar é tirar o pecado, é remover o pecado. Tá? O conceito de expiar é esse, é retirar, é remover. É por isso que João, capítulo 1, verso 29, diz assim: eis o cordeiro que remove, que tira o pecado do mundo. Expiação tem a ver com o pecado, tá? Onde ele é retirado das nossas vidas. Falando de expiação, é importante trabalharmos e entendermos que a salvação ela é extremamente abrangente. Salvação é um ponto abrangente. Lembra que eu disse no início da nossa aula? Salvação é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro redentor, a Bíblia é o livro da salvação. Toda a história, todas as narrativas, direta e indiretamente, têm uma relação com salvação, libertação, com cura, no sentido de salvar, no sentido de intervir a favor de. Então, para trabalhar esse aspecto de salvação, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento empregam alguns termos, tá? Não poucos termos. Aqui nós veremos 4 deles, que são pontuais, importantes, são basilares para a compreensão, até para a gente entender, irmãos, a abrangência da palavra salvação. Tá? Há 4 grandes palavras doutrinárias empregadas na Bíblia para nos revelar a extensão do valor da morte de Jesus, isto é, o seu sangue remidor, para tirar os nossos pecados. Então, vasto e infinito é o alcance da obra efetuada por Jesus, que um só vocábulo das Escrituras não pode resumir. Percebe que cada um desses termos, nós vamos entender, está relacionado, conectado com determinado aspecto da nossa salvação. Primeiro, a palavra expiação. Aplica-se a salvação em relação ao quanto pecado e ao seu alcance que é infinito. Então, expiação aplica-se a salvação em relação ao pecado quanto ao seu alcance, que é infinito. Segundo termo, redenção, diz respeito à salvação em relação ao pecador e seu estado. Outro termo extremamente importante é propiciação. Aplica-se a salvação quanto à transgressão, isto é, a salvação considerando o ser humano como transgressor. E a quarta palavra é imputação, que se relaciona com a salvação quanto ao seu creditamento, ou seja, justiça de Deus lançada favoravelmente em nossa conta pela fé no nosso Deus. Agora, de forma detalhada, a gente vai apresentar cada uma dessas palavras. Primeira definição, expiação. Tecnicamente, a palavra expiar, do grego kiper, significa encobrir, cobrir, ocultar, tirar da vista. A primeira menção dessa palavra na Escritura está em Gênesis, 6, versículo 4, em onde ele utiliza-se da expressão kafara. Vamos lá ver o que está escrito. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número... Aqui que eu esqueci. Gênesis 6, 14. O que está escrito no livro de Gênesis 6? Conferir nas Escrituras a primeira ocorrência da palavra espiar. Olha o que diz o texto. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Olha que curioso, a expressão aqui, betumar, é esconder, cobrir, tem um conceito de espiar, algo que é coberto, algo que é ocultado, tirado da vista. Ilustra muito bem o seu emprego através da própria Bíblia com a palavra de Deus. Biblicamente, espiar é pagar, quitar, tirar os pecados de alguém, isso é remover a dívida, mediante o sacrifício reparador exigido, mas também
propiciador. Expiar, pois, é tirar o pecado mediante a morte de alguém como substituto do culpado e condenado. É o que nós estamos falando, o âmbito da salvação. E o conceito de expiar é esse. O pecado é removido, é coberto mediante a intervenção de um inocente em prol do culpado, mas um ato gracioso da misericórdia de Deus, ok? Então a expiação ela aplaca o legislador para satisfazer a sua lei, que foi violada pela culpa do pecado como um ato praticado, conforme vê Levítico capítulo 5, bem como manchada e ultrajada pelo pecado, como estado na natureza do pecador. Tá? Mas a expiação ela vai muito além disso. Ela também torna o legislador benevolente para com o transgressor perdoado. E essa decorrência da expiação é chamada de propiciação, onde os benefícios da graça se estendem a mim mediante o ato da expiação. A expiação ela é necessária. A expiação pelo sangue de Cristo ela foi necessária para nos dar satisfação à lei divina. É aquilo que eu disse, a salvação ela é um ato bondoso, é um ato gracioso, mas também é um ato de satisfação de justiça. Tá? Quando o homem ele peca, ele torna-se um ser que não pode mais relacionar-se com o sagrado, mediante a sua condição de pecador, de transgressor da lei, relacionamento é rompido e quebrado. Então, para que o homem possa se aproximar da lei, a justiça precisa ser estabelecida. O homem em condições de perdição não pode satisfazer-se a si mesmo e nem cumprir as exigências da justiça divina. Porquanto, em um ato de substituição, o perfeito chamado Jesus Cristo de Nazaré morre em nosso favor através de uma morte substitutiva e propiciatória. Propiciatória no sentido que propicia, que torna o legislador propício ao meu favor, tá? E torna ele ao meu favor, uma vez que na minha prática do pecado eu estava contra ele estava desfavorável a mim. Ele não era propício a mim. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a lei ela passa a ser satisfeita. Todas as exigências da lei, elas são plenamente atendidas mediante o sacrifício. Então Cristo, ele faz essa ponte e faz com que Deus, o grande legislador, seja propício a mim. Tá? Então, por isso que a morte de Cristo ela tem essa característica de ser propiciatória. Ela propicia um bem favorável a mim. Ok? Então, mediante a morte de Cristo Jesus, a justiça a justiça que viria sobre mim através da morte, ela não vem mais, porque eu que outrora estava debaixo da maldição da lei e do pecado, agora passo a estar debaixo da graciosa misericórdia de Deus que me alcançou através da expiação e principalmente da propiciação. Então, quando a gente fala, queridos, de sacrifício de Cristo, tem um ato gracioso, bondoso, mas também existe o ato de satisfação da justiça divina. É por isso que Deus ele é plenamente santo. Nós já estudamos teontologia e nós entendemos que Deus é um ser plenamente santo e plenamente justo. A salvação não é um ato injusto. A salvação não é apenas um ato misericordioso e bondoso. Deus não pode ser muito mais bondoso do que justo, bem como também não pode ser mais justo do que amoroso. Deus traz esses componentes muito vívidos em seu caráter e todos eles são plenamente intactos e são plenos. Deus não é amor, Deus não tem amor, Deus é amor, Deus não tem justiça, Deus é a justiça. De modo que na salvação, tanto a justiça como o seu pleno amor são cumpridos através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ok? Então, esses aspectos são fundamentalmente importantes para nós entendermos. Vamos lá, ainda entendendo um pouquinho aqui, a diferença entre expiação, a redenção e a propiciação. Olha que interessante, irmãos. Existem palavras dentro do Antigo e do Novo Testamento que fazem alusão à nossa salvação. Aqui nós vimos 3 palavras:
Expiação, redenção e propiciação. E todas elas têm um aspecto diferente. Expiação é do pecado do pecador. A redenção é a pessoa do pecador. Redenção tem a ver com compra. Fomos comprados, fomos redimidos. Tá? O conceito de redenção é de propriedade. Agora nós somos de uma outra pessoa. E a propiciação tem a ver com Deus. É a relação de Deus com o pecador, que foi perdoado, portanto Deus é propício ao homem. Deus é favorável ao homem. Na expiação tem a remoção do pecado. Na redenção nós vamos ter a compra do pecador, que agora mudou de dono. Ele era proprietário do pecado. Agora ele é proprietário de Deus, porque ele foi redimido, ele foi comprado, foi pago um preço por ele. E a propiciação tem uma relação com Deus e tem a ver como Deus lida com o pecador agora que esse já está perdoado. Então tem a ver com o conceito de Deus ser favorável para comigo, outrora debaixo do pecado. Então olha 3 verbetes aí gloriosos. Anotem aí, não esqueçam essas 3 expressões que têm uma intrínseca relação com a nossa salvação. Guarde, volte esse vídeo, anotem, registrem, para que você não perca um único detalhe da abrangência da nossa salvação, ok? Então, a obra expiatória de Cristo no Antigo Testamento, essa expiação dos pecados na nação, ela durava 1 ano apenas, lembra que eu disse aqui para vocês já durante a nossa aula, mas era um fato que ocorria anualmente, no dia solene, chamado o dia da expiação, mencionado em Levítico capítulo 16, era que a sentença de morte que pairava sobre todos por causa do condenável e criminoso pecado praticado pelo povo diariamente, era prorrogado por mais 12 meses. Então, tinha prazo de validade a expiação do Antigo Testamento. Tá? E isso fazia com que, e eu gosto muito dessa colocação, eu quero até poder grifar ela aqui para vocês entenderem. Olha o que o autor diz, irmãos. Olha isso aqui. Quando a nação judaica, tá, eles faziam seus sacrifícios com forma de aplacar a ira de Deus que era contra eles, por conta de suas práticas, Deus que é excelentemente santo, que não pode condenar com o pecado. Olha o que o autor diz, que todo esse ritual, que todos os cerimoniais, que todo o cumprimento das ofertas, isso não expiava de forma única e satisfatória. E que, muito pelo contrário, ele diz que isso aumentava a dívida espiritual. Olha isso. Tá? Então a lei, além de não resolver o problema da propiciação, isso fazia com que aumentasse o débito do homem para com Deus, porque não resolvia o problema. Tá? Os sacrifícios da antiga aliança, ele não era para resolver o problema, ele postergava o problema a ser resolvido. Então, na verdade, era uma procrastinação de um grande pecado que estava lá. Mediante os sacrifícios realizados na antiga aliança, eles não removiam o pecado, eles apenas retardavam o processo de julgamento, de modo que a dívida não era paga, a dívida era aumentada. A ira de Deus era momentaneamente aplacada, sua propiciação era gradual, condicionada, limitada e tinha prazo de validade, não no tocante a Deus. Não porque Deus não queria perdoá-los de forma integral, mas porque os sacrifícios não eram eficazes. Os sacrifícios eram sombras de eventos futuros que apontavam para mim. Então, olha a riqueza que é isso. A nossa salvação, ela é plena, ela é constante. Ela não precisa dessa renovação que tinha a renovação feita pelo sumo sacerdote em todo ano, uma única vez no ano, tinha que entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício em prol dos homens. Cristo entrou uma única vez, conforme Hebreus capítulo 9, verso 25, ele entra numa única vez e satisfaz de forma plena, abundante, todas as exigências da lei, de modo que a partir daquele momento somos plenamente salvos.
na pessoa bendita de Jesus. De modo que o sacrifício de Cristo não precisa ser atualizado, ele foi único e irrepetível. Olha que coisa gloriosa. A dívida não era paga, a dívida não era amortizada, a dívida era só postergada, ok? De modo que ela só aumentava. Mas Cristo, na cruz do Calvário, saldou, arrancou a cédula de dívida que era contra nós. Olha o que diz: Cristo na cruz, pelo seu sangue, expiou os nossos. E isso implica todos os nossos pecados. Pecados do passado, pecados do presente e, paz, meus senhores, os nossos futuros pecados. Todos eles são cobertos pela abrangência, grandeza do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí vocês entendem a abrangência, a profundidade que é a morte substitutiva de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, nesse primeiro momento, vamos ficar por aqui, apenas de forma introdutória. Nós procuramos aqui explicar alguns aspectos da nossa salvação objetiva e subjetiva, entendermos um pouquinho e a necessidade e a importância da graça em todo esse aspecto soteriológico do homem, diferenciando-a da graça natural da graça salvífica, e agora nós entendemos de uma forma um pouco mais densa, mais profunda e mais gloriosa alguns termos com relação à nossa salvação. Continuaremos falando desse termo na próxima aula, quando presencialmente a gente vai continuar trabalhando esses termos conectados à palavra salvação, que é a propiciação, a redenção e muitos outros temas importantes, palavras chaves que têm uma relação muito grande e abrangente com a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por enquanto, fiquemos por aqui, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, estudem a sua revista, assistam essa aula mais de uma vez para que esses assuntos possam estar de forma muito clara, objetiva, no teu coração, na tua mente. É de fundamental importância que todo aquele que foi salvo pela graça de Deus entenda seus mecanismos. Mais importantemente, aceitar pela fé esse sacrifício glorioso. Mas como eu vou aceitar algo que eu nem sei o que é? Então, compreenda, cresça, desenvolva os seus conhecimentos bíblicos e teológicos. Eu tenho certeza que fazendo assim, a gente aperfeiçoa a nossa salvação. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Nos vemos na nossa aula presencial. Deus abençoe a todos.